Boa noite. Quantos dos irmãos estão passando provações em sua vida? Levante sua mão, sim, irmão. Vai passar, viu, irmão? Quem está feliz, levante a mão. Vai passar também. Falta 2 dias para eu terminar de falar isso, viu, irmão? Mas eu vou falar, viu? Você já cumprimentou quem está do teu lado, à direita, à esquerda? Se já, faça isso de novo. Dê uma boa noite ao seu irmão. Cumprimente aí a pessoa que está ao teu lado. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos nós. Quantos aqui têm um pedido de oração em seu coração? Levante a mão assim, irmão. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela família, por estarmos com vida e com saúde. E mais uma noite, trazemos em nosso coração os nossos pedidos de oração. Que a Tua palavra, nesta noite, alcance os nossos corações. Hoje nós tomamos uma decisão de entregarmos em Tuas mãos todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que Jesus possa estar em nosso coração, fazer morada, tirar tudo aquilo que tem tirado de nós a alegria, porque nós viemos aqui hoje buscarmos poder dos céus, para enfrentarmos as lutas e as dificuldades nesta terra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você trouxe a sua Bíblia? Eu peço a você que abra no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, e nós vamos ler a partir do verso 1. João, capítulo 21, a partir do verso 1. João capítulo 21, a partir do 1. Você encontrou? Diga amém, irmão. Acompanhe a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Foram, subiram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu?
sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Vamos dar uma paradinha aqui. Você não feche a tua Bíblia, porque nós vamos retomar João capítulo 21. Muito bem. Primeira questão aqui, nós vamos encontrar aqui o número de discípulos. E à medida que eu for lendo o nome, eu gostaria que você fosse contando, para a gente encontrar um número exato de discípulos que ali estavam. Outro dia eu preguei esse assunto numa igreja, tinha pregado Lucas 5, e um irmão se levantou e falou: irmão, o senhor está repetindo o sermão, porque o senhor pregou sobre a pesca. Eu falei: não, Lucas 5, Jesus não tinha chamado um discípulo ainda. João capítulo 21, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Pelo menos aí uns 2 anos e meio se passaram do chamado de Jesus para os discípulos, de Lucas capítulo 5 para João capítulo 21. Então não é o mesmo texto. Eu até brinquei, eu não estou com Alzheimer, a família de Alzheimer ainda não, viu? Então nós vamos encontrar aqui primeiramente o número de discípulos. Então vamos aqui no verso 2. Retome aí comigo aí, ó. Estavam juntos Simão Pedro. Não, vamos treinar melhor aí. À medida que eu for falando o número dos discípulos, você vai contando. Estavam juntos Simão Pedro. Ok. Tomé, chamado Dídimo. Natanael de Caná da Galileia. Os 2 filhos de Zebedeu. 4 e 5. E outros 2 discípulos. Número aqui de discípulos é 7. Então aqui, ó, um detalhe importante aqui, ó. A Bíblia cita Simão Pedro. Olha o grupinho que estava ali, ó. Simão Pedro, Jesus falou para ele: afasta-te daqui, Satanás. Não foi? Olha o nível aqui, ó. Tomé, eu só acredito se eu tocar na ferida. Natanael de Caná da Galileia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se referindo a Jesus, hein? Tiago e João, o senhor quer que a gente faça uma oração para matar tudo que é samaritano da terra? Olha o nível dos 5. Aí a Bíblia vai dizer: e outros 2 discípulos. Por que é que a Bíblia não revela o nome dos outros 2? Será que foi esquecimento? Não, irmão. Eu me coloco como sendo o 6º discípulo aqui, ó. Se coloque como sendo o 7º. 7 discípulos num lugar piscoso, cheio de peixe. Jesus tinha dito lá em Lucas capítulo 5: acabou, vocês nunca mais vão pescar peixe. E eles tomaram uma decisão. Depois disso manifestou-se, o verso 1, outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Olha a decisão de voltar a pescar. Sai de quem? Brota no coração de quem? Verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. A decisão de voltar a pescar peixe, porque em Lucas capítulo 5, eles largaram tudo e seguiram Jesus. A decisão de voltar a pescar peixe, quem tomou foi Simão Pedro. Quando ele tomou essa decisão errada de voltar à pescaria, ele levou 6 Maria, vai com as outras com ele também. Porque olha o que diz o verso 3 aqui, ó. Disseram os outros: nós também vamos contigo. Então ele toma a decisão: eu vou voltar a pescar peixe. 6 foram com ele. Bom, foram. Olha o que diz aí, ó. Entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Verso 4. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Por que é que eles não reconheceram que era Jesus? Porque quando nós estamos tristes, com o coração ferido e machucado, nós não conseguimos ver Deus trabalhando ao nosso favor, do nosso lado.
Jesus está lá na praia, eles não reconheceram que era Jesus. Quando a Bíblia diz no verso 8, 200 côvados, dá perto, não é exato, perto de 100 metros. Então você imagina o mar, barulho da água, 100 metros, o barco está parado aqui, aproximadamente para a praia. Então eles estão ali. Jesus disse: tendes alguma coisa de comer? Eu tenho certeza que foi mais ou menos assim, ó. Então, eles estão com o barco lá, 100 metros lá, ó. Filho, tem alguma coisa aí para comer? Eles não tinham reconhecido Jesus. E Jesus está dizendo: filhos, tem alguma coisa para comer? Olha a sequência aí, ó. Eles responderam, final do verso 5, não. Verso 6, Jesus disse: lança a rede à direita do barco e vocês vão pegar peixe. Você se lembra da pregação de Lucas 5? Jesus disse para eles aqui na praia, ó, eles escutaram a palavra e sobre a palavra eles foram para o mar. Vai lá para o mar, joga a rede e vocês vão pegar peixe. A palavra estava no coração deles. Agora, a 100 metros aproximadamente, Jesus diz, ó, lança a rede à direita do barco e vocês vão pegar peixe. Eles não identificaram que era Jesus ainda. Por que é que eles jogaram a rede? Porque a palavra estava no coração. Mesmo quando as pessoas se afastam de Cristo, eles conhecem a palavra. A palavra está no coração e o Espírito Santo, de alguma maneira, vai criar situações para que esses filhos de Deus possam cair em si. Jogaram a rede. A sequência diz assim, ó, do verso 6. Lançaram-na então e não podiam tirar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Pergunta, qual era o número de discípulos? Não se esqueça desse detalhe aí, ó. 7. Aquele discípulo, verso 7, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Que discípulo é esse aqui? João. É o primeiro que identifica. É o Senhor que está lá. Quando João identifica e disse para Pedro, é o Senhor quem está lá. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cobriu a nudez e lançou-se ao mar. Quantos discípulos ficam no barco? Bom, se Pedro ouviu de João que era Jesus que estava lá, imediatamente ele cobre a nudez, pula no mar e vai para os pés de Cristo. Quantos ficam? 6. Olha o que diz o verso seguinte. Os outros discípulos seguiram no barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, e levaram a rede cheia de peixes. Ué, será que tem algum erro na Bíblia aqui? Eu acho que tem erro aqui. Por quê? Qual era o número de discípulos? 7. Bom, se tem um número de 7, João identifica que é Jesus. Pedro pula na água. 6 discípulos ficam no barco. Pedro está indo para Cristo. 6 discípulos agora conseguem colocar a rede para dentro do barco, que 7 não conseguiam. Quando Simão Pedro toma uma decisão errada, ele leva 6 discípulos desanimados com ele. Quando Simão Pedro ouviu de João que era Cristo, e ele pula na água e vai para os pés de Cristo, ele dá força física para 6 desanimados. Agora, porque Pedro foi para Cristo, eles conseguem colocar a rede para dentro do barco. Ninguém que se afasta de Jesus vai para o pecado sozinho. Quando toma a decisão de se afastar, leva marido, leva mulher, leva filho. A mesma coisa acontece quando alguém decide-se por Cristo. E outra coisa, está faltando João em nosso meio. João para avisar.
Avisar que é o Senhor, que o que está faltando, ninguém consegue ser feliz longe de Cristo e de sua igreja. Não consegue. Está faltando João para avisar, o que está faltando para você é Cristo. Quanta gente diz assim para mim: ô irmão Marcos, agora eu vou ser feliz. Eu digo, por quê? Porque eu vou casar. Eu falei, ô coitado. Quer dizer que você acha que se você casar, você vai ser feliz? É, irmão. A minha esposa é limitada para me fazer feliz. O seu marido é limitado para te fazer feliz. Aí o outro diz, se eu tiver filho, eu vou ser feliz. Oh, coitado. Quando é pequenininho, vai obedecendo o pai. Quando cresce, vai tomando. Com todos nós é assim. Escolhas que são feitas. Impossível. A verdadeira felicidade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. É só quando nós nos aproximamos de Deus, então a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela aparece no coração do pecador. Por quê? Nós temos uma meta que chegamos no céu. E quando nós animamos alguém, porque nós vamos para Cristo, a gente dá força para o outro. Pedro vai para os pés de Cristo, dá força para eles colocarem aquela rede dentro do barco. Verso seguinte, olha aí, vai na Bíblia. Verso 9. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo peixe e pão. Quem fez isso aqui, irmão, essa fogueira aqui? Jesus foi na praia daqueles discípulos preparar uma fogueira, brasa, peixe, e lá no céu eu vou confirmar com Jesus. Eu creio que Jesus chegou antes ali mais cedo, chegou perto do mar e falou assim, peixe 550 bilhões, 555 milhões, 231 mil, que eu criei, vem aqui que eu vou assar você. E o peixinho foi lá. E Jesus pega o peixe pela mão, preparou ali a brasa, ajeitou a fogueirinha. Que coisa espetacular é o amor de Jesus para que os filhos possam ser curados. Verso 10. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que apanhaste. Verso 11, Simão Pedro subiu e puxou a rede cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Irmão, isso aqui me dá vontade de sair gritando a esse mundo de gente desanimada, gente sem Deus, e dizer: o que está faltando para você é Cristo. 7 discípulos não conseguiam colocar uma rede cheia de peixe. Quando João avisa Pedro que vai, 6 tem força. Agora Jesus fala, vai lá e pega o peixe. Ele sozinho agora pega a rede, só arrastando a rede, leva. Porque agora Pedro tem Jesus do lado dele. O que falta para nós é Cristo. Outro dia uma irmã falou, irmão Marcos, o senhor não tem problema, né? Aí eu olhei e falei, irmão, o que é que faz a senhora pensar isso? Eu tenho muitos. A alegria do Senhor. Falei, não, aí eu tenho explicação. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho certeza da minha salvação em Cristo. Absoluta. Nós não podemos duvidar da nossa salvação em Cristo. Nós somos comprados pelo preço grandioso que é o sangue de Jesus derramado. O sangue de Jesus Cristo caiu sobre esta terra para que os nossos pés possam entrar na vida eterna. Amém, irmão? Não se esqueça disso. O preço que nós valemos é o sangue de Cristo. Verso seguinte, vamos para o verso 12. Disse Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Parece uma santa ceia, não parece? Coisa espetacular. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Verso 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me?
Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Esta é a palavra da salvação de Deus para nós, amém, irmãos? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. E Jesus, para curar o coração de Pedro, fez a fogueira, criou todo aquele cenário naquela praia, para que o coração de Pedro fosse curado. E Jesus, olhando para Pedro, depois de participar daquele momento espetacular, Jesus disse: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta a terceira vez: tu me amas? 3 vezes Pedro negou. Jesus cria um cenário para curar o coração de Pedro. O coração dele é curado nesta terceira resposta: tu sabes tudo, tu sabes que eu tinha desistido, eu tinha jogado a toalha. Só que Deus, ele vai atrás dos filhos enquanto a porta da graça estiver aberta, a chance de salvação para todos os pecadores sobre a terra. Eu me alegro em Deus. Eu tive uma pessoa muito especial para a minha vida, chamado Paulo Peitio. O irmão Paulo Peitio foi primeiro ancião da igreja adventista do 7º dia em Guaianazes por mais de 30 anos. Eu era um jovem, o quarteto Jazz, que existe até hoje, naquela época era um grupo masculino, e eu desisti. Na juventude a gente quer experimentar o mundo, né? E na minha mente o que vinha, o que eu queria experimentar no mundo. Vocês lembram daqueles cowboys da Marlboro? Vocês lembram em cima do cavalo? Quem lembra disso aí? Aquela propaganda da Marlboro. Nossa, eu vi aqueles cowboys em cima do cavalo, fumando cigarro. Aquilo me dava uma impressão de liberdade. E eu falei: deve ser maravilhoso fumar cigarro. E eu vi aquilo, né? Marlboro, e os cowboys, cavalo. Falei: não, um dia eu vou experimentar isso aí. E um dia estava na Penha, eu cheguei, pouco dinheiro, eu ganhava um salário mínimo. E eu cheguei para o cara da padaria, eu falei: qual é o cigarro mais barato que tem? Ele falou: Belmonte sem filtro. E o pessoal que fumava dizia que era arrebenta peito aquele cigarro, né? Porque já era muito forte o cigarro. E eu falei: me dá isso aí. E quando eu fumei, eu falei: como pode alguém gostar disso? Eu vomitei. É impossível a pessoa gostar de um negócio desse. Aí eu falei com um amigo meu: pô, como é que você pode fumar, rapaz? Esse negócio é ruim. Ele falou: não, que cigarro que você fumou? Eu fumei Belmonte sem filtro. Ele falou: você fumou o cigarro errado. Você quer ver o Plaza? Experimenta o Plaza com filtro. E tinha um aqui, tinha até uma mistura de acho que era eucalipto, não sei, tinha um cheiro assim, né, de eucalipto. Eu fumei e eu gostei. Meus pais estavam morando em Brasília, um jovem morando em São Paulo sozinho, e uma semana fumando, eu já acordava de manhã e não conseguia ficar sem um cigarro. Em pouco tempo eu não fui mais para a igreja. Os amigos da igreja não me serviam mais. Eu não queria ir para a igreja mais. Então, quando alguém me encontrava, eu fugia de todos os amigos da igreja. E em pouco tempo eu já estava vivendo o que o mundo vive. E eu queria essa liberdade. Meus pais não sabiam. Mas eu um dia encontrei um amigo chamado João Serafim, ex-adventista também. E ele falou: você precisava experimentar maconha, Marquinhos. Falei: maconha? Eu nunca fumei. Ele falou: pois é, a maconha você vai ver que é melhor que o cigarro ainda. E aí a gente estava num campo de futebol assim, e aí eles fizeram o cigarro de maconha, e ele falou: ó, você tem que puxar, segurar para você viajar. Você vai viajar, liberdade, vai relaxar, vai ficar legal. Eu falei: tá bom.
E eu fiz do jeito que ele me ensinou. Quando eu puxei, segurei, a reação que me deu foi olhar para a grama e eu queria ver a raiz da grama. E eu mandei a cara na grama. E estava o time de futebol, todo mundo dando risada e eu com a cara na grama. Aí eu parei e falei, não, isso aqui não. E eu, graças a Deus, que nunca mais eu fumei maconha. Mas eu fiquei viciado no cigarro. O pessoal do som pode soltar o fundo musical. E eu lembro que passou 1 ano, 2 anos, e eu conheci a minha namorada. E eu vi todas as qualidades de uma menina cristã. Ela não era adventista, mas estava afastada da Assembleia de Deus. E eu falei, se essa menina fizer estudo bíblico na igreja adventista, e se ela aceitar a verdade, eu caso com ela. Eu gostei. Eu gostava morena, um comportamento cristão. Eu falei, puxa vida, hein? E eu falei para ela, vamos na igreja adventista? Ela falou, mas você vai à igreja? Eu falei, eu já fui. E quando nós chegamos na igreja, eu chamei a irmã Maria José. Falei, irmã Maria José, dá estudo bíblico para a Ivone. Oferece estudo bíblico para ela. E a Ivone gostou muito, a Samadelo cantou. E era novinha, né? E ela gostou muito. E em pouco tempo, a minha esposa estava animada. E eu não conseguia largar o cigarro. Eu estava afastado da igreja. E quando veio o estudo bíblico do batismo, a irmã Maria José fez o apelo para batismo para ela. E ela falou, eu vou me batizar. E ela preencheu a ficha. E a irmã Maria José falou para mim, e você, Marcos, vai batizar também? Eu falei, eu não posso. E o batismo da minha esposa aconteceu numa chácara de um empresário em Ferraz chamado Raschini. Faleceu alguns anos atrás. Estava uma garoinha, aquele sábado à tarde. E eu comecei a chorar, e para que ela não me visse chorando, eu fui atrás de um pé de laranja. Estava com uma jaqueta, uma carteira de cigarro Plaza aqui. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. E durante os estudos bíblicos da minha esposa, eu jogava cigarro fora. Hoje, o Espírito Santo falava ao meu coração. No dia seguinte eu comprava cigarro de novo. E aí eu estava chorando, falando, puxa vida. Peguei o cigarro assim, falei, não consigo largar. Eu queria tanto voltar para a igreja, cantar no jazz, caminhar com o povo de Deus, eu não consigo. Aí veio o irmão Paulo Peito. Olha, irmãos, eu tinha 23 anos. Ele veio com um roupão branco. Ô Marco, você é nosso. Batiza com a sua esposa. Eu falei, irmão Paulo, eu não posso. Por que você não pode? E ele chegou bem perto, você não pode por quê? E ele sentiu o cheiro de cigarro, porque a carteira estava aqui. E o maço de cigarro estava aberto. Ele falou, é por conta do cigarro? Eu falei, é. Eu falei, bom, ele disse, fumando não dá. Se você pegar esse cigarro, for lá no muro da chácara e jogar a carteira fora. Aí eu falei, irmão Paulo, eu já joguei umas 40 carteiras de cigarro fora. Eu não consigo largar. Ele falou, vou te contar uma história. Eu acho que você conhece. Davi e Golias. Quem era o forte? Eu falei, o Golias. Mas na batalha quem venceu? O Davi ou Golias? Eu falei, o Davi. E ele falou, então o fraco venceu o forte. Eu falei, é. Por quê? Ele perguntou. Eu falei, porque o fraco era dependente de Deus. Ele falou, pois aí está a sua resposta. O seu Golias é o cigarro. Se você ficar dependente de Deus, você vence essa batalha. Vai lá no muro da chácara, joga a carteira de cigarro fora, toma a decisão de não fumar mais, vem aqui, pega o roupão e vai se batizar com a sua esposa. Aquilo foi forte. Eu fui no muro da chácara, peguei a carteira de cigarro, macetei e falei, sai capeta com essa chupeta para o inferno que eu não quero mais. Não fumo mais.
Voltei e falei: irmão Paulo, dá aqui o meu roupão. Me troquei. Quando eu desci lá embaixo na piscina, a minha esposa olhou para mim e falou: Marco, e o cigarro? Falei: joguei fora. Falei: mas você jogou várias vezes, não deu certo? Falei: não, agora vai. O irmão Paulo contou a história do Davi e do Golias para mim. Agora vai dar certo. E eu fui batizado. Meu pai chorou, minha mãe, meu filho está de volta. O que é esse mundo? A gente viver esse mundo aqui. A Bíblia diz que um dia nós vamos entrar nos portais da eternidade com a nossa família, com as pessoas que nós amamos. Esta é a certeza que a palavra de Deus nos dá. Eu vi minha família alegre, a igreja feliz. Nós voltamos para a igreja porque foi na chácara o batismo. Os irmãos se alegraram, o Marco voltou, aquela alegria, todo mundo feliz porque eu tinha voltado. Nós fomos para casa, eu e minha esposa. Quando nós chegamos em casa, eu estou suando. São mais de 4.800 substâncias tóxicas que tem no cigarro. A nicotina, pior delas. Você já pensou e já parou para analisar que tudo que o diabo oferece aprisiona o ser humano? O ser humano é livre para fumar, liberdade. Não consegue largar. É livre para usar droga. Não consegue largar a droga. Qual é a liberdade que Deus dá? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Essa é a liberdade que Deus dá. Essa prisão que o cigarro... Eu considero uma pessoa que deixa de fumar. Muitos dizem assim: foi opinião. Foi nada, foi milagre de Deus. Eu sei o que é isso, ser preso ao vício do cigarro. E eu estou andando de um lado para o outro. A minha esposa: Marco, você se batizou? Não. Eu falei: não estou aguentando mais, estou com dor de cabeça. A padaria fechava 8 horas da noite. Quando deu 8h30, eu olhei, a padaria estava fechada. Falei: agora onde eu vou comprar cigarro? Eu não aguentava. E chorando eu comecei a catar bituca de cigarro no chão. Peguei umas 40 bitucas de cigarro. Peguei uma folha de caderno. Tirei o filtro, tirei a parte queimada, fiz um cigarro e fumei. A minha esposa falou: tá vendo? O seu batismo foi um erro. Eu falei: foi. Mas o irmão Paulo com aquela história do Davi e do Golias lá, não dá certo, para mim não dá. E eu falei: amanhã à noite eu vou na igreja. Mas eu só vou amanhã. E eu vou falar para o irmão Paulo rasgar a ficha batismal. Eu não dou conta de ser adventista. Para mim não dá. No dia seguinte eu comprei uma carteira de cigarro. Não fumei na rua porque algumas pessoas sabiam que eu tinha fumado. Falei: não vou escandalizar não. Vou fumar dentro de casa, porque eu sou um viciado no cigarro. 5h30, comecei a me arrumar. Minha esposa falou: você vai para onde? Eu vou lá falar com o irmão Paulo. Eu não fui na igreja por conta de música, por ouvir pregação. Eu só fui para ver o irmão Paulo e falar para ele: ó, está errado tudo aquilo que aconteceu. O senhor rasga a ficha, não deixa o meu nome ser escrito no livro da igreja. E quando eu estou subindo os degraus, ele vem descendo. Cabeça branca. Pense num abraço de Jesus que um dia você vai dar nele e receber dele. Quando eu estou subindo, arrebentado, destroçado por dentro e decidido, joguei a toalha já. Ele me deu um abraço de pai, e falou para mim aqui, nesse ouvido aqui, ó: não desista. Jesus vai libertar você do cigarro. Seu batismo foi certo. Deus vai libertar você. Fica com nós aqui. Isso é nosso. E eu chorando, falei: irmão Paulo, mas e o cigarro? Psh, quieta. Psh. Eu e você. Você vai ficar aqui na igreja. Você vai para a minha classe da escola sabatina. Terça-feira tem ensaio do conjunto, você vai vir.
E na terça-feira ele trouxe minha lição da escola sabatina. E ele não sabia cantar. Não cantava. Em quarteto, conjunto, coral, ele não cantava. Ele só estava ali para ajudar todo mundo. E ele foi no ensaio para ver se eu ia. E naquele ensaio, o Oscar que cantava falou assim: vocês estão sentindo cheiro de cigarro aí? E eu saí para trás, fui para a salinha pastoral. Lá no fundo da igreja tinha um pé de boldo. Peguei as folhas de boldo, mas meu corpo assim, é eu isso aqui, né? Aquele pé de boldo ficou meu amigo pelo menos 3 anos. De vez em quando alguém sentia cheiro de cigarro, eu ia para o pé de boldo. Mas por que eu fiquei na igreja? Porque tinha um ancião chamado Paulo Peixe, que ele não deixava eu jogar a toalha. Quando ele me via na igreja de cabeça baixa, ele me abraçava: fica aqui, Marco, você é nosso. Então passou o primeiro ano, o segundo ano, lista dos oficiais da igreja para 1985. E eu estou sentado com a minha esposa, diretora dos jovens, Dilma, secretária dos jovens, leram o meu nome, Marcos Camilo da Silva. Eu coloquei as 2 mãos na cabeça, falei: meu Deus do céu, eu fumo. O irmão Paulo sabe, é ancião da igreja, deixou meu nome escapar. E o pastor está com a secretária ali, eu estou olhando, procurando o irmão Paulo, saí lá fora, fui no fundo, ele estava numa salinha, eu fiz assim para ele: vem cá. Peguei ele pelo braço, levei lá atrás dos carros, lá na rua. Ele falou: o que aconteceu, Marco? Irmão Paulo, leram meu nome para secretário dos jovens. Eu não posso ter cargo na igreja, irmão Paulo. Ele olhou para mim e falou assim: quem é que pode ter cargo na igreja? Ninguém pode ter cargo na igreja. Aí tem marido que trata a mulher mal, tem marido bruto com a esposa, que grita com a esposa, tem gente fofoqueiro que está aí na igreja aí, 20 anos de fofoqueiro batizado e está fazendo fofoca ainda. E eu fiquei olhando aquilo, falei: irmão Paulo, mas é o cigarro, é pecado também. Você vai assumir o cargo. E quando ele ficava bravo, a gente não podia falar nada. Pensa num velhinho bravo. Assume o cargo, fica quieto, não fica fumando na rua para escandalizar, porque Deus vai libertar você. Falei: então tá bom. Eu só continuei na igreja por conta do irmão Paulo. Bom, então como é que a gente fazia? Cada sábado tinha um responsável pelo programa. Aquele sábado eu era o responsável pelo programa. E eu fiz uma plataforma. Eu ali no centro, organizando tudo. A igreja lotada, tinha um quarteto cantando, um programa maravilhoso. E eu feliz demais. Eu fiz assim com o pé uma carteira de cigarro dentro da minha meia. Eu fui virando o pé assim: será que algum irmão viu? E naquela hora o Espírito Santo falou no meu coração muito forte: até quando você vai servir a 2 senhores? Até quando você vai ficar com um pé na igreja e um pé no mundo? E naquele momento eu desisti. E eu comecei a chorar e falar com Deus. Falei: Senhor, não dá, eu não consigo. Eu não consigo largar o cigarro. Olha quanto tempo que eu estou na igreja fumando. E eu não vou ficar assim mais. É meu último dia de adventista, é hoje. Acabou. Me recompus, parei de chorar, ajeitei aqui, limpei, levantei a cabeça, decidido. Acabou o programa, eu ia pedir minha remoção. Terceira fileira está o irmão Paulo chorando, apontando o dedo para mim, dizendo assim: não desista, fica na igreja. Psh, na igreja. Psh, fica na igreja, fica na igreja. Eu olhei para o irmão Paulo e falei: como é que esse homem pode acreditar numa porcaria de crente que eu sou, uma máscara que eu sou? Mas na realidade todos nós temos no nosso coração defeitos que nós não conseguimos ainda superá-los. É por isso que o irmão Paulo disse: quem é que pode ter cargo na igreja?
Só que Deus conhece o coração de cada um de nós. E muitas vezes falta para nós misericórdia para com o irmão. Está faltando irmão Paulo na igreja. Eu não teria uma chance, porque eu não conseguia largar o cigarro. E o irmão Paulo falou: fica. Eu não estou dando poder ao pecado. É a minha história. Simplesmente é a minha história. Se eu não tivesse um ancião para me carregar, eu não estaria aqui pregando o evangelho hoje, liberto do cigarro. A minha libertação aconteceu 3 anos e meio depois de batizado. Minha filha tinha 6 meses, aqui estou copiando aqui. Meu ritual era chegar em casa e beijar minha filha no berço. E quando eu fui beijá-la, eu senti a presença do inimigo. E algumas vezes nós já tivemos no Roupão da Fé experiências com possessões malignas. É terrível isso. E eu senti por conta do cigarro que eu estava carregando comigo. A minha filha, ela não conseguia olhar para mim, ela virava os olhos, a cabeça de um lado para o outro e gritava. A minha esposa veio correndo: o que está acontecendo? Eu falei: é por conta do cigarro. A Simone está vendo o diabo por conta do cigarro que está comigo aqui. Ela falou: é da tua cabeça isso, é bobeira da tua cabeça. Eu falei: então vai na minha frente. A Ivone chegou, ela se acalmou. Eu falei: agora você sai, deixa eu chegar. Quando eu cheguei, a mesma cena, 3 vezes. Eu caí de joelhos, tirei a carteira de cigarro e eu falei para Deus: eu preciso de milagre. Eu preciso. Eu não consigo vencer esse inimigo. Eu preciso que o Senhor toque em mim. Eu preciso de milagre. Tira a minha vontade de fumar, é a minha decisão. Eu não consigo largar o cigarro. Pode tirar, Senhor, tira, toca, tira a vontade de fumar. Eu nunca mais senti vontade de fumar. Nunca mais. Foi um milagre físico que aconteceu na minha vida. Deus tirou minha vontade de fumar. Por isso que eu reconheço: quem deixa o cigarro recebeu um milagre de Deus e nem percebeu. Porque eu sei o que é ficar sem um cigarro quando você é viciado. Passou um tempo, liberto do cigarro, eu fiquei ancião da igreja. E eu fiquei um ancião fariseu. Aí um dia o irmão Paulo me chamou. Falou: Marco, filho, você não pode. Você não pode ser assim. Você não lembra? Você recebeu de graça, como é que você vai exigir santidade dos outros, Marco? Facilita a caminhada das pessoas, Marco. Diga para as pessoas que ela precisa de Jesus, precisa de milagre. É isso. Pessoas que estão compradas pelo sangue de Jesus e a porta da graça está aberta, filho. Experimente isso na sua vida. Pouco tempo depois, Deus colocou na minha mão o Roupão da Fé. Aí eu comecei a viver testemunhos como batismo em velório, batismo do Luiz. Deus colocou o Luiz na minha vida. O batismo do Dudu, o Nogueira, que eu nem vou contar essa semana. Eu fui buscar o Nogueira na Cracolândia. O Nogueira ganhou mais de 4.000 almas para Jesus hoje, irmão. Em 13 anos. Milagres extraordinários. Porque de alguma forma hoje eu tenho sido irmão Paulo para alguém, para dizer: entrega, o que está faltando para você não é droga, não é um relacionamento estragado, não é sexualidade. O que está faltando é Jesus. E se falta Jesus, falta tudo. Tudo. E eu precisava falar para o irmão Paulo do Roupão da Fé. Eu precisava. E eu fui na casa dele. Ele tinha dificuldade para andar. E quando ele me recebeu em casa: Marco, meu filho, o que você está fazendo? Eu falei: irmão Paulo, estou entregando roupão de batismo. Eu estou entregando roupão para as pessoas receber Jesus como Senhor. Eu tenho dito para as pessoas o que o Senhor falou para mim: não tente consertar a sua vida primeiro para ir para Cristo. Não, o evangelho não é esse.
não é esse. Quando uma pessoa é batizada, ela não está preparada. Eu vou repetir para você: quando uma pessoa é batizada, ela não está preparada. Porque eu não estou preparado, eu estou me preparando. O batismo não é para quem está preparado. O batismo é para quem quer se preparar. O batismo não é ponto de chegada. O batismo é ponto de partida. Mas o que foi que Jesus disse para Nicodemos? Quem não nascer da água, que é batismo, e do Espírito, uma nova vida, não pode ver o reino do céu. O batismo é o início da caminhada. É santificação, justiça imputada, batismo. Santificação, do batismo até o último dia da vida do ser humano sobre a terra. Glorificação é quando Cristo voltar. É quando Cristo voltar, é na vinda de Cristo, é quando nós vamos para o céu. Glorificação é ali. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Pode se alegrar, irmão, em Cristo Jesus, se você se sente enfermo pelo pecado. Se esse sentimento no teu coração, eu sou pecador e preciso de Jesus, esse é o processo que Deus precisa para salvar o pecador. E o irmão Paulo se alegrou muito e ele perguntou para mim assim: Marco, então você entrega roupão? E eu expliquei para ele. Ele chorou e falou para mim assim: então valeu tudo que eu passei por você. Eu sofri muito por você. Foi o seu pai que pediu a sua remoção na comissão da igreja. Seu pai descobriu 2 anos depois que você fumava, que você estava fumando. E seu pai trouxe para a comissão da igreja. E eu fui lá na frente e eu digo: você está sabendo agora? Eu já sei há 2 anos. Deixa eu cuidar do menino um pouquinho mais só um pouquinho. Não precisamos ter pressa para isso. Se não der certo, eu trago para a comissão e a gente remove o menino. Deixa eu cuidar dele só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Ele está preso ao vício do cigarro. Mas quanta gente aqui está presa à fofoca. E depois do irmão Paulo eu comecei a fazer pesquisa. Fofoqueiro não muda. A gente batiza o fofoqueiro, passa 20 anos, ele continua fofoqueiro. Agora eu vou explicar isso. Ele está certo de estar aqui, porque ele está no processo de santificação. É a cada dia, é ser moldado, tem que estar aqui. Nós não podemos colocar numa bandeja e entregar para o inimigo. Tem que estar aqui, é dos nossos filhos. Tem aí um sequestrador sequestrando nossos filhos, nossa família, relacionamento. Mas nós precisamos que eles estejam aqui. É aqui. Aqui é perímetro de Deus. Nós precisamos ajudar as pessoas, porque a porta da graça está aberta. É apresentar para elas o antídoto, que é o nome de Cristo, que é o sangue de Jesus. A Bíblia diz: não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus. O que é que nós vemos na palavra de Deus? Nós vemos um Deus que uma mulher foi apanhada em adultério e trouxeram aquela mulher para que Jesus a apedrejasse. A Bíblia diz que Jesus, quando recebeu aquela mulher, ele se abaixou e ele começa a escrever. E muitos estudiosos dizem que o que Jesus escreveu eram os pecados daqueles que estavam para apedrejá-la. Escreveu na areia porque o vento ia misturar tudo de novo. A primeira pergunta que Jesus faz para ela, porque todo mundo foi embora: onde estão os teus acusadores? Ela disse: eu não sei. E Jesus disse: eu não te condeno. Por que Jesus não condena? Porque Ele pagou o preço. Porque Ele comprou cada ser humano. Cada um de nós valemos o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós somos conquista do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E o irmão Paulo disse para mim: eu não tenho como dizer às pessoas para elas não desistirem mais. Eu não consigo ir na igreja mais.
É o meu dízimo e a minha oferta que vai para a igreja só. Você vai dizer às pessoas, diga a elas para não desistirem. Para continuarem aqui. O que a palavra de Deus oferece é salvação. A Bíblia apresenta 2 homens. Um era fariseu, o outro era pecador público, era publicano. A Bíblia diz que este fariseu tinha 7 qualidades. Ele orava, louvava, não era pecador público, dava o dízimo de tudo quanto possuía, não era adúltero. Só faltou Jesus pedir a bênção dele, era tudo verdade. Aquele homem, ele cumpria os mandamentos de Deus ao pé da letra. E Jesus diz, do outro lado tem um homem que ele não levanta a cabeça. Ele só dizia, miserável homem que eu sou, tenha misericórdia de mim, Senhor. E Jesus vai dizer, esse aqui, ó, volta reconciliado com Deus. O irmão Paulo disse para mim, é isso aqui que você tem que apresentar às pessoas. Ele diz tudo isso que eu falei aqui. Diga às pessoas que tem um Deus que as ama, todas as pessoas. O irmão Paulo cantou um hino. E você conhece esse hino. E você vai conhecer o irmão Paulo. Está no ponto vídeo? Então, a segunda estrofe eu gostaria que você cantasse. Você vai lembrar desse hino. O irmão Paulo e a irmã Eunice Peitil. Os 2 cantaram este hino. Jesus preparará um lar para dar a quem a vitória alcançar, anelo conseguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim, olha a letra, nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver no além. Amém, amém. Não saiu como era, mas saiu. Irmão Paulo pegou uma Bíblia de 1872, a data da Bíblia. E dentro daquela Bíblia tinha essa foto. E ele falou para mim, você lembra dessa foto, Marco? Eu falei, não. Bom, ao centro da foto ali estou eu. Ao meu lado direito está o irmão Paulo, com a mão sobre a minha cabeça. Aqui está o papai. Primeiro à esquerda, aqui é o papai. Aqui ele tinha cabelos pretos ainda. Essa face cortada é do pastor Wilson Guimarães aqui. O irmão Paulo disse assim para mim, essa foto foi do dia que você ficou ancião ordenado na igreja adventista do 7º dia. Não foi a mão do pastor que estava sobre a sua cabeça. Não foi a mão do seu pai que estava sobre a sua cabeça. O seu pai ensinou a Bíblia para você. Mas eu carreguei você. Então carregue quantas pessoas você puder para o céu. O irmão Paulo faleceu aos 95 anos de idade. A irmã Eunice faleceu o ano passado aos 100 anos de idade. Nesse mesmo dia, o irmão Paulo falou para mim assim, como é que é a estrelinha na coroa, Marco, lá no céu, você sabe? Eu falei, eu sei, irmão Paulo, assim, se a gente ganha uma pessoa para Cristo,
a gente recebe uma estrela na coroa. Ele falou, original não. A estrela, o irmão Paulo falou isso. A estrela original vai para a coroa de Jesus, porque foi ele que pagou o preço. O seu pai vai receber uma réplica da tua salvação, porque ele ensinou a Bíblia para você. Eu vou ganhar uma réplica por ter te carregado quando você precisou. O diácono que abre e fecha a igreja vai receber várias réplicas por gente que se batizou na igreja. O pastor recebe réplica por batizar pessoas. Então, Marco, avise as pessoas que você vai ter uma coroa cheia de estrela, réplica no céu. Viu? Me beijou. E aquele foi o último dia que eu vi o irmão Paulo com vida. Mas quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, eu vou abraçar o meu pai na fé, Paulo Pédio. Se ele não tivesse feito o que ele fez comigo, eu não estaria aqui pregando hoje. Hoje eu queria ser o irmão Paulo para você. Você que quem sabe um dia foi membro da igreja. Você que já estudou a Bíblia e ainda não tomou a decisão. Eu queria orar por você aqui na frente. Eu queria dizer para você, hoje eu sou o irmão Paulo para você. Para dizer para você, não desista de Jesus, da graça de Cristo. Porque um dia nós vamos todos estar no céu. Aí vai acabar a luta, porque o pecado vai ter fim. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque hoje aqui a Tua palavra veio mostrar para nós os discípulos, e eles viram Cristo ressuscitado. Jesus tinha aparecido já 3 vezes, e mesmo eles tendo visto Jesus ressuscitado, quando Tomé disse, eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida, mesmo assim, eles voltaram à velha vida. Eles voltaram a pescar peixe. Passaram uma noite lá no mar, igual da primeira vez. Não pegaram peixe porque o coração deles não estava em peixe. O coração estava angustiado. Eles esperavam que Jesus ia acabar com os inimigos deles. E não foi isso que aconteceu. Eles não compreenderam claramente que Jesus veio libertar o ser humano da condenação do pecado. Jesus veio dar vida eterna aos seres humanos. Mas Jesus foi na praia da vida deles, quando eles estavam desanimados, sem esperança, tristes, feridos. Jesus foi alimentá-los. Jesus, quando perguntou para Simão se ele o amava, ele disse, sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. A segunda vez a mesma coisa, a terceira vez, ali o coração de Simão Pedro é curado, quando ele diz, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes tudo, só sabe que eu joguei a toalha, que eu tinha desistido, o Senhor conhece todos nós. O Pedro que é apresentado depois dali é um Pedro que chega ali na entrada da cidade, tem um paralítico, ele diz, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu agora tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda, e aquele paralítico ficou curado e louvou a Deus. É esse Pedro, e a sombra de Pedro curava, porque agora Jesus Cristo estava na vida de Pedro. E aqui tem filhos do Senhor, que hoje tomaram a decisão de voltar. Hoje vieram a esta igreja, estão retomando a caminhada com Cristo. E nós como igreja temos responsabilidade de ajudá-los na caminhada. Cada um deles. Hoje receberam o roupão da fé. O pastor está com um casal aqui, que o esposo disse, eu estou de volta. Estou de volta. A esposa está de volta. É um recomeço, é um começo com Deus. Então, Senhor, hoje, pessoas que já estudaram a palavra,
E aí vem as dificuldades, a gente não consegue ultrapassar as montanhas difíceis que temos, os Golias que enfrentamos. Mas hoje nós somos dependentes de Cristo e de sua graça. Hoje nós temos alguém para ajudar-nos na caminhada. Irmão Paulos, que vão nos ajudar. E nós precisamos disto. Obrigado, Senhor, porque um dia, quando não tinha jeito mais para mim, o Senhor usou o irmão Paulo Peixe para dizer: batiza, joga fora isso. Se eu não tivesse tomado a decisão de abandonar o cigarro, eu não seria batizado. Mas eu não consegui me libertar do cigarro. Mas o irmão Paulo me ajudou na minha caminhada até a libertação. É uma área vencida pela glória do nome de Jesus. Mas existem outras áreas. Eu sou impaciente, tenho dificuldade no trânsito, Senhor. Às vezes eu fico tão bravo, e eu peço para o Senhor: me ajude a ser o melhor pai, o melhor filho para minha mãe, o melhor esposo para Ivone. Eu não tenho que ser o melhor esposo da terra, tenho que ser o melhor esposo para Ivone. Então, Senhor, eu preciso de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Todos nós que aqui estamos, líderes da igreja, pastores, pregadores, anciãos, irmãos que estão estudando a Bíblia. A decisão que nós tomamos agora é a mesma de Pedro. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. E nós queremos apacentar o teu rebanho. E vamos ser apacentados também por outro irmão Paulo, por pastores que estarão nos ajudando. Obrigado por este culto. Obrigado pela tua palavra. Nós vamos sair daqui hoje renovados pelo poder da tua palavra. Oramos a Deus em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, amém.